Olá, meu nome é Edson Bonfim, seja bem-vindo ao canal Circuito Impresso Pro. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre DRC no programa Sprint Layout. Já sugiro aí para você que, se não é inscrito no canal Circuito Impresso Pro, que se inscreva e ative as notificações para receber novos vídeos aí, os avisos. Bom, primeiro, o que é DRC? DRC vem da sigla, a sigla de Design Rules Checking, checagem de regras de design. Basicamente são valores de espaçamentos aí que você define nas regras e depois faz a execução dessa verificação das regras. Isso serve para, principalmente, para as fábricas de circuito impresso. Elas passam para você valores que elas conseguem produzir a placa de circuito impresso. Por exemplo, tem uma fábrica que não consegue produzir uma placa com espaçamento aí que seja menor que 0,30 milímetros de espaçamento. Aí não adianta você mandar esse layout aí para produção para essa fábrica, se no seu layout tiver espaçamento aí de trilha menor que 0,30, não vai adiantar, que essa fábrica não vai conseguir produzir esse seu projeto. Então você define valores para essas regras e faz essa execução, basicamente em cima de parâmetros técnicos da fábrica de circuito impresso. E claro, não apenas para essa razão aí, você também faz isso para depois fazer uma conferência no seu layout aí. Bom, no programa Sprint Layout, para a gente definir as regras, tem esse painel aqui, ó, nesse canto, DRC. Então aqui eu tenho o painel DRC e tem aqui em distância mínima, a gente pode definir um valor aí para cobre e para furos. Então distância mínima para cobre, nesse momento aqui eu tenho 0,30 milímetros. Aí tem aqui outros parâmetros aí, por exemplo, com relação a furo mínimo, furo máximo, mínima largura de trilha mínima. Esse annular ring mínimo seria a coroa do pad, né? Pad PTH. E também tem aqui a opção de silk screen, menor largura aí de silk screen. E aqui em miscelâneos tem a opção aí de fazer a verificação de silk screen sobre pads, furo sobre pads SMD, pads sem máscara de solda fora dos pads. Então nós temos essas opções aí de checagem de regra no Sprint Layout. São as principais aí que a gente deve verificar no nosso projeto. Por exemplo, geralmente para placa face simples, as fábricas aceitam aí valores como distância mínima de cobre de 0,30 milímetros. E para distância de furos aí também de 0,30 milímetros. Esse layout aqui é um layout dupla face. A gente pode ver aí que tem pontos. Deixa eu dar um zoom aqui. Tem pontos que realmente o espaçamento é menor devido à complexidade do projeto. E claro, tem projetos aí que muitas vezes usam chips SMD, que o espaçamento aí entre os pads chega a ser até menor aí que 0,20 milímetros. Então realmente não são todas as fábricas aí, por exemplo, que conseguem produzir aí uma placa com espaçamento menor que 0,20 milímetros, né, que são
0,20 milímetros aí em 1000 seria 8.000. Bom, eu vou fazer uma verificação aqui. E também, por exemplo, vou dar um zoom aqui. Se eu executar a verificação, eu quero só ver uma parte do projeto, como está aqui. Eu dei um zoom aqui na área de trabalho. Eu clico aqui nesse botão de Window. Então ele vai fazer a verificação apenas nessa área aqui. E Complete aí é no layout inteiro, na placa inteira. Legal. E, bom, por exemplo, como é uma placa dupla face, com relação a espaçamento aqui de cobre e furo, eu vou deixar aí, por exemplo, 0,25 milímetros. O furo mínimo 0,5 também. Aqui o furo máximo está com 8 milímetros, mas não é tão relevante aí com relação ao furo máximo aí. Largura de trilha mínima, aqui eu vou deixar 0,20 milímetros, seria aí 8.000. Provavelmente a gente vai ter trilhas aqui com essa largura aí. Certo, e eu vou marcar também essas opções aqui para a gente já verificar. E eu vou clicar no botão Complete. Aí ele já está fazendo aí a checagem de DRC. Vamos aguardar aqui um pouco. Bom, ele já está dando aí algumas observações aí que ele encontrou. Por exemplo, aí com relação a largura da coroa do pad aí, que está muito fina, que a gente definiu com 0,25, ele já achou em algum ponto, provavelmente com relação à via. E também furo muito pequeno. Provavelmente esses furos aqui é com relação a vias aí, que a gente tem diversas vias aqui. Aí esses valores a gente precisa realmente consultar aí com a fábrica de circuito impresso se consegue fazer nesses valores aqui. Mas vamos dar uma... Então assim que ele termina, ele deixa em amarelo aí os pontos, né, que encontrou aí erro. E aqui embaixo também a gente tem a lista. A gente viu aqui tem anular ring too thin, né? Drilling too small. Tem também silk screen sobre silk screen muito fino também. A gente tem diversas observações aí de distância aí. Por exemplo, esse anular ring too thin. Dando 2 cliques, aí ele mostra aí esse ponto aí que ele encontrou. Como a gente pode ver, é uma via que temos aqui, uma trilha no top e depois no bottom também, é uma via, que é um furo de passagem aí. E aqui a gente definiu 0,25 milímetros em anular ring o mínimo. Se eu colocar aqui 0,20, provavelmente ele vai desconsiderar, ele não vai encontrar esse erro. Mas para melhorar, a gente tem uma opção de alterar também. Se a fábrica consegue produzir essa placa menor aí que 0,25, tudo bem. Mas se não, você precisa alterar aqui essa via. Então, dando um clique aqui na via, nesse canto aqui esquerdo, nós temos aqui o furo, que é 0,6, e a largura aqui 1. Então a gente pode ver aí que ele realmente está com 0,20 milímetros de largura aqui da coroa da via, né? Então, para tirar esse erro, a gente simplesmente poderia aumentar aqui. Como estou fazendo aqui. Coloquei 1,10, já seria o suficiente para
ele não apresentar esse erro aí. Já temos aqui Drilling Too Small. Vamos ver esse aqui. Então, a gente clicando aqui nessa via, aí é o outro parâmetro, que é furo. O furo aqui dessa via está com 0.4 milímetros. E a gente definiu aqui drilling mínimo de 0.5. Então, por isso que ele pegou. Como eu defini com 0.5 e ele encontrou menor que 0.5, ele indicou ali. Aí, de novo, ou você, se a fábrica não tem uma broca aí, menor que nesse diâmetro aí de 0.4 milímetros. Se ela não tem, realmente você precisa alterar aqui. Se aumentaria aqui para 0.5, só que teria que aumentar aqui também a área da coroa da via ou do pad aí. Eu alterei ali também. Então é dessa forma, você faz a verificação, define, faz a verificação e analisa o que realmente você precisa alterar no seu projeto. Aí, por exemplo, aqui ele indica tanto o verde, seria o cobre no lado da solda, e o vermelho no lado do componente, é o top copper, e o C2 e o bottom copper. Aí temos aqui furos. Aí, por exemplo, silk screen too thin, que é silk screen muito fino. A gente definiu aqui aqui o valor de 0.25. Então ele encontrou aí algum silk com uma largura mínima aí de menor que 0.25. Então eu clicando aqui no esse IC2, na informação aqui, para melhorar isso daí eu poderia chegar aqui onde está normal e mudar para bold, tá? Que ele vai engrossar aqui as linhas aí de silk screen. Eu confirmei, ok. Aí eu vou alterando no layout aí de acordo com o que realmente eu quero. Se você tem um silk muito fino, na produção a placa vai ficar com um silk bem meio que apagado. Então é interessante você realmente ver aí um valor que na produção não vai ficar tão uma letra muito fraca, né? Então, por exemplo, aí temos outras áreas aqui, outros pontos também de silk. Basta alterar ou você realmente deixa aí com esse valor mesmo. Aí temos aqui, por exemplo, aqui distância. Aqui, ó, nós temos uma trilha próxima aqui de um pad de componente. Então essa trilha aqui, ela está com um espaçamento menor que 0.25. Aí de novo, ou você pode afastar aqui a trilha, ou clicando nela eu já vi que ela está com uma largura de 0.30. Aí eu posso diminuir a largura dessa trilha para diminuir o espaçamento aqui do pad para essa trilha. Aí eu viria aqui e diminuiria a largura da trilha. Aí eu vou analisando o layout e fazendo algumas correções aí que realmente eu queira. Por exemplo, essa distância aqui, que está no top copper. Aí essa trilha está próxima aqui desse pad aqui do componente. Aí eu posso aqui afastar essa trilha para cá. Aí com certeza na próxima verificação não vai existir essa observação aqui. Temos aqui silk screen on pad. Então é silk sobre o pad. Por exemplo, esse aqui indicou aqui. A gente tem um pad, PTH, e tem silk em cima do pad. Como é PTH e a solda vai ser feita
do outro lado, não tem problema, você pode desconsiderar. Só que se fosse pad de componente SMD, aí você realmente teria que mudar a posição dessa linha de Silk. Que o Silk você teria dificuldade ou realmente não conseguiria soldar direito aí o pad do componente SMD. Que essa tinta de Silk ela é isolante. Ela não ia permitir que o pad do componente SMD fosse realmente soldado aí. Então, quando você tem SMD no projeto, você roda a checagem das regras de design. Se tiver silkscreen sobre pads SMD, você tem que realmente fazer essa alteração. Bom, basicamente é isso aí. É super importante você fazer essa verificação de DRC no seu projeto. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse assunto desse vídeo, você pode colocar aí nos comentários. Também dar sugestões aí de novos vídeos com relação ao programa Sprint Layout. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um arquivo PDF sobre terminologia usada em layout de PCB. Espero ter ajudado. Um abraço e até mais.